Agora a gente vai falar do nosso quadro Dúvidas de Fé aqui no Bem-vindo Romeiro. Quantas dúvidas, quantas curiosidades você tem aí na sua vida, não é mesmo? Agora, para que a gente possa responder essas dúvidas, eu conto com a presença do Padre Reinaldo Benjamin. Bom dia, Padre. É sempre bom a gente ser curioso com as coisas de Deus, não é não? De fato. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Segunda-feira, a semana começando e começando com muitas bênçãos, né? E as coisas de Deus sempre é bom a gente buscar conhecer, porque é aquilo que preenche de fato o nosso coração, aquilo que vai nos trazer a alegria, vai nos trazer então o sentido para a nossa vida. Então sempre é bom nos questionar a respeito das coisas de Deus e buscar também responder essas dúvidas de fé que trazemos no nosso coração. E nós vamos começar a respeito do batizado hoje. E você tem alguma dúvida aí? Aproveita, manda seu WhatsApp para a gente, operadora 12 997 24 2200 é o número para também você participar. Vai que você tem alguma dúvida a respeito do batizado? Aproveita, já manda aqui a sua mensagem para a gente. Bom, para que a gente não perca mais tempo, Padre, vamos ver as perguntas que muitos dos devotos fazem para a gente aqui. Então, vamos acompanhar agora a primeira pergunta. Nós somos do Rio de Janeiro, São João de Meriti. Nós gostaríamos de saber o que representa o batismo. O que representa o batismo, Padre Reinaldo Benjamin? Lembrando que antigamente, no começo, né, da nossa religião, no começo do catolicismo, os batizados eles já eram adultos, né? Agora a gente batiza as crianças. O porquê então do batismo? O que representa o batismo na nossa vida, Padre? Sim, desde os primeiros séculos se batizava também as crianças, né? Quando batizavam-se os adultos que aderiam à fé em Jesus Cristo, também batizavam as crianças, né? Como a família de Cornélio, né? Certamente os filhos foram batizados. Então, desde o começo do cristianismo, as crianças também já eram batizadas. Mas o que representa, né? O que representa o batismo para nós? O batismo, segundo o Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte: o batismo, o santo batismo, é o fundamental da vida cristã. É a porta de entrada na vida do Espírito Santo. O batismo é o primeiro sacramento que abre acesso aos demais sacramentos da vida da igreja. Pelo batismo, diz aqui o catecismo, nós somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus, mas pela graça do batismo nós confirmamos que nós somos filhos de Deus. Nós confirmamos e nós queremos então nos aderir a esta fé que o batismo nos concede. E tornamo-nos membros de Cristo, nos diz aqui. Somos incorporados à igreja e feitos participantes da missão da igreja, como Jesus nos ensinou, enviando então o seu Espírito Santo e enviando os discípulos nessa missão de ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é o que representa o batismo. Como é bonito a gente saber que a partir do momento que somos batizados, somos também como missionários, somos também enviados em missão para levar Cristo, para levar Jesus para tantas outras pessoas. Mas tem mais uma pergunta chegando agora e que também vai entrar nesse assunto que já estamos falando a respeito do batismo e também o motivo pelo qual nós somos batizados. Vamos acompanhar. Eu gostaria de saber qual a diferença do batismo na época de Jesus e o batismo que é realizado hoje em dia. Interessante essa pergunta, como eu disse para você, vai entrar também bem dentro deste assunto do significado, do porquê do batismo também, do porquê batizarmos. Porque é muito interessante também que dentre os óleos que são também, né, dados a bênção no fogo santo, no dia da Páscoa, a gente tem o óleo dos catecúmenos, né? Que era por isso que eles eram chamados os batizados quando eram mais velhos, eram os catecúmenos no começo do cristianismo. Depois, então, começou-se a batizar também as crianças, como o senhor bem disse. Agora, padre, qual era a principal diferença do batizado daquela época para essa de hoje? A diferença, eu acredito que há também a diferença do batismo do próprio Jesus também, né? O próprio Cristo um dia foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. João Batista pregava um batismo de conversão, né?
Não era um batismo como nós temos hoje, mas o batismo de Jesus no Jordão prefigurou o nosso batismo como temos hoje. Por isso, Jesus se batizando, diz São Tomás de Aquino, que ele santificou, ele purificou as águas do nosso batismo, do batismo que nós iríamos receber logo após, então, o seu sangue e água derramado na cruz, né? Aí, então, Jesus abençoou as águas da qual nós somos agora regenerados no nome do Senhor. E a diferença, então, deste batismo de Jesus é essa condição, né? O batismo de Jesus foi para confirmar que Jesus era realmente o Filho de Deus. Estava confirmando, tanto que se o Espírito Santo desceu sobre ele como a pomba e se ouviu uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado, escutai. É a confirmação que Jesus é o próprio Filho de Deus. Mas é a prefiguração do nosso batismo, da qual em Cristo nós renascemos para uma vida nova. Então a diferença está nisso, né? Agora com a graça do batismo nós somos incorporados ao próprio Cristo, à vida da igreja. E é bom que a criança também ela já vai crescendo desde pequenininha nessa fé, crescendo em graça e em sabedoria, não é mesmo, Padre? Isso, crescendo em graça, sabedoria e bênção de Deus. Por isso que nós batizamos as crianças, batizamos porque nós queremos que as crianças cresçam na mesma fé que um dia nossos pais e padrinhos assumiram por nós no dia do nosso batizado. Agora, tem mais uma pergunta chegando aqui. Tá curioso? Vamos ver agora. Gostaria de saber qual o significado dos padrinhos no batismo. Mas é muito importante essa pergunta, afinal de contas, às vezes a gente escolhe os padrinhos por proximidade, por amizade, mas tem que saber também que eles têm uma função importantíssima na vida das crianças, não é mesmo, Padre? De fato, que missão que os padrinhos têm, né? Não é para ficar de enfeite no batizado, de modo nenhum. No casamento, os padrinhos são justamente para testemunhar o casamento. Mas no batismo, os padrinhos têm uma missão mais importante, porque os padrinhos, juntos com os pais, estão assumindo de educar aquela criança na fé. Por isso que os padrinhos devem ser exemplo de conduta, exemplo de testemunho de fé e de vida mesmo, né? Por isso, sempre quando eu gosto muito de fazer batizado, de rezar batizado, né? Sempre sempre eu vou batizar, na reflexão eu coloco 3 condições, né? Primeiro, né? Levar a criança sempre à igreja. Levar a criança sempre à igreja. Segundo, ensinar as crianças a rezar. Isso tem que aprender desde casa já, né? Ensinar as crianças a rezar. E terceiro, abençoar as crianças, né? Ensinar as crianças a pedir a bênção do pai, da mãe, do padrinho, da madrinha. E aí o padrinho e a madrinha do batismo são estes pais da criança que vão ajudar a criança, então, vão cobrar dos pais da criança esta missão, né? Padrinho e a madrinha vai ver, não é só para dar presente para o afilhado, né? É para ser presente na vida do afilhado, que é o mais importante. E eles quem vai cobrar dos pais, então, se está ensinando a criança a rezar, se está levando a criança na igreja, na catequese, na missa, e se está também abençoando o afilhado e a afilhada. Essa é a missão do padrinho e da madrinha, junto à família da criança qual foi batizada, então. Agora, Padre, aqui no Santuário Nacional a gente tem também a oportunidade de ter batizados. Tantas são as famílias que querem batizar as crianças aqui na Casa da Mãe Aparecida. E isso é possível, né, Padre? É possível. Todos os dias tem batizado aqui no Santuário, todos os dias. Só não tem na Sexta-feira Santa, né, que não pode administrar o sacramento. Mas todos os dias nós temos o batizado, de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã e às 3 da tarde. E depois no sábado e domingo, diversos horários. Se você que deseja batizar sua criança, pode procurar no portal a12.com, que tem lá os horários certinho, os horários de batismo aqui no santuário, e você pode se organizar bem junto à sua família, ver quais os documentos necessários para trazer então seu filho, a sua filha, para ser batizado aqui na Casa da Mãe. Lembrando que, né, aos finais de semana sempre é muito cheio, tem muita gente, faz uma fila imensa, né? E aí a gente conta também com a paciência, a tranquilidade daqueles que vão ser batizados, porque a Casa da Mãe é a casa que quer acolher todo mundo com muito carinho. Sem dúvida, o Padre bem disse, de segunda a sexta-feira tem batizado às 10h30 e às 3 horas da tarde. No sábado, às 9, às 10, às 11, às 2 e às 3 da tarde. E no domingo também, às 9, às 10, às 11, ao meio-dia, às 2
e às 3 da tarde. E se você quiser saber um pouco mais, acesse lá a12.com, que você vai também saber todas essas informações, de toda a documentação que tem para trazer, que precisa trazer também para você batizar aqui na Casa da Mãe Aparecida. Padre, obrigada, viu, pela presença aqui conosco. Por nada. E por trazer um pouco desse esclarecimento a respeito do batismo. Obrigada, Padre, mais uma vez pela presença aqui Deus conosco. abençoe todos uma semana cheia das graças de Deus de Nossa Senhora. Amém, amém.